Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando ainda o livro de Levítico. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda falando a primeira parte, que vai até o capítulo 7, a respeito dos regulamentos sobre os sacrifícios. Então vamos continuar. Quando ocorria uma culpa, ação ou pecado, adat, também era possível fazer um sacrifício. E aí se chamava sacrifício pela culpa ou sacrifício pelo pecado. Neste caso, era um novilho sem defeito. O objetivo disso era purificar o local da adoração, tornando santo ao Senhor e fazendo com que seja possível para Deus habitar mais uma vez entre o seu povo. Por que isso era necessário? Porque o pecado foi cometido pelo sumo sacerdote. Então aqui nós vamos ver que haverão animais diferentes e circunstâncias, procedimentos diferentes, de acordo com a pessoa que cometeu este crime, esta culpa, este pecado, esta coisa errada. Então, aqui, se foi o sumo sacerdote que pecou, se foi ele que tem uma culpa, veja, quem é o sumo sacerdote? Ele é o mediador entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. Se ele está em pecado, Deus não pode habitar junto ao pecado. Se o mediador dele é pecador, não há como se comunicar, porque ele era que fazia a mediação. Então, neste caso, tinha que se purificar o local, tinha que se purificar para que Deus voltasse a habitar. Então, identificava-se o animal com a pessoa, ou seja, o sumo sacerdote impunha as mãos na cabeça do animal, confessava a sua culpa diante de Deus, transferindo a sua culpa para o animal. Então, o animal ficava identificado agora com esta culpa. Esse animal agora seria abatido, o sangue deste animal era aspergido 7 vezes na direção do véu do santuário, ou seja, lá o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, o santíssimo lugar, onde ficava a Arca da Aliança e a habitação do Senhor. Por que 7 vezes? 7 vezes porque é o número da perfeição. Parte deste sangue era também colocado nos chifres do altar do incenso, que ficava diante do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, que era onde se queimava o incenso. A gordura era queimada lá fora, lá no altar dos holocaustos. A pele, a carne, as entranhas eram removidas fora do arraial e eram colocadas num lugar limpo, lá fora do arraial, no lugar das cinzas, que ficava a leste do altar dos holocaustos, como a gente viu no primeiro desenho, lá no primeiro vídeo que tivemos. Lá fora ele seria queimado, porque o pecado do sumo sacerdote era muito maior, era muito grande, o significado deste pecado era muito pior do que o pecado de outras pessoas. Então, neste caso, o animal tinha que ser queimado lá fora, no monturo de fora, não podia ser queimado lá dentro. E o animal foi abatido e foi retirado tudo fora do arraial. Só o sangue entrou para purificar o local. Então, parte na tenda
né, no véu do Santo dos Santos e parte no altar dos holocaustos e parte no monturo. Então, veja lá, aqui nós temos um simbolismo muito grande com Jesus. Jesus morreu fora do templo, fora do átrio. Ele morreu, inclusive, fora dos muros da cidade. Então a gente vê aqui que tem uma relação, nos mostra, nos indica, nos aponta para Jesus, a sua morte sacrificial, para a purificação do local da adoração e para a purificação, uma vez que ele agora torna-se mediador. Então ele morre não só por mim, quanto por você, quanto por todos nós. Uma outra pessoa que podia pecar, ou o grupo, aqui no caso, é a congregação. Então também era um novilho sem defeito e o objetivo era obter o perdão do pecado por conduta ou conselho impróprio do sumo sacerdote ou alguém relutante em confessar seu delito, né? A assembleia assume o delito. Então, quando uma pessoa faz um crime, uma pessoa faz um pecado e ela não admite o pecado, a culpa tinha que ser posta em alguém. A assembleia, ou seja, a congregação, assumia o pecado diante de Deus. Por quê? Porque a nação deveria ser santa. Se alguém pecou, ele não peca tornando-o impuro somente, mas ele também torna todo o conjunto, toda a congregação impura. Agora, eram os anciões que impunham as mãos. Não era mais o sumo sacerdote, eram todos os anciãos, porque eles assumiam a culpa, então, portanto, eles estavam transferindo a culpa, o pecado, para o animal. A mesma coisa acontecia aqui. O sangue era retirado depois de imolado o animal, era aspergido do mesmo jeito que para o sumo sacerdote, porque o pecado era gravíssimo, né? O Deus sairia da presença, porque ele não pode compactuar com o pecado, portanto não temos mais a presença dele, então a gente precisa fazer a expiação desses pecados, que é para Deus continuar em nosso meio, né? A presença dele junto conosco. E a mesma coisa acontecia com a carne. Isso tudo era queimada fora do arraial, no monturo. Então, parte acontecia na tenda, parte acontecia no monturo. A mesma coisa aqui acontece. A mesma coisa que eu falei em relação a Jesus, em relação ao sumo sacerdote, a coisa acontece aqui. Porque Jesus morreu fora, ou seja, ele expiou os pecados do sumo sacerdote, que era o mediador, e também desta nação que deveria ser santa e não era, porque ela era pecadora. Então aqui nós temos o pecado também da congregação, né? Sendo feito um procedimento semelhante ao do sumo sacerdote e que foi feito uma única, perfeita e completa vez por Jesus. Quando era um príncipe, muda o animal agora. Agora é um bode sem defeito. E aí nós temos perdão pelo pecado de um príncipe. Né? Há uma notificação do seu pecado, o príncipe ou ele é avisado que fez alguma coisa errada por um outro príncipe ou pelo próprio sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha a obrigação de avisá-lo, notificá-lo do seu pecado. A confissão pública da iniquidade, ele confessava isso, o sangue era aspergido, era colocado nos chifres do altar do holocausto e era queimada a gordura ali no altar do holocausto. Então,
havia aí a tenda e havia o altar do holocausto como local de ritual de procedimento. Finalmente, nós temos o pecado de alguém específico, direcionado, identificado. O animal muda de novo. Pode ser uma cabra, mas pode ser um cordeiro também, sem defeito. E o que se quer aqui é o perdão para o pecado de alguém que pertence à congregação. Da mesma forma, esta pessoa deve fazer a confissão do seu pecado. O sangue também é colocado nos chifres do altar do holocausto e a gordura também é queimada. Ou seja, todos estes pecados e os seus procedimentos para a limpeza disso tudo, para a expiação dos pecados, apontam para Jesus. Então, Jesus está tirando o pecado aqui de acordo com a sua morte fora do arraial, a sua morte lá distante do arraial, distante da tenda da congregação. Apontando, portanto, estes procedimentos para um sacrifício único e suficiente de Jesus. A Bíblia fala também, no livro de Levítico, as transgressões que requerem uma oferta pelo pecado. São 3 as principais. Alguém relutante em divulgar informações sobre um delito, ou seja, uma testemunha que não quer testemunhar, ou seja, não quer deixar que a pessoa assuma e responda por um delito. E ela tinha que, então, fazer uma confissão do seu pecado, que se chamava voz da imprecação, porque é imprecar. Então, ele tinha que fazer a confissão sobre o seu pecado e restituição apropriada de acordo com o dano que perpetuou, o dano que fez. Se houvesse um contato com animais ou pessoas imundas, isso era acidental. E uma pronúncia em voz alta com um juramento temerário ou um juramento feito em embriaguez ou uma palavra feita quando estava embriagada. Em todos esses casos, ele deveria confessar o seu pecado e oferecer uma cordeira ou uma cabrita. Se ele fosse pobre e não pudesse oferecer uma cordeira ou cabrita, veja que agora é uma fêmea. Antes era sempre macho. Agora, e alguns deles podia ser macho ou fêmea. Aqui não. Aqui é uma cordeira ou cabrita, ou seja, é uma fêmea. Mas se ele fosse pobre e não pudesse pagar por uma cordeira, por uma cabrita, então, nesse caso, fazia-se a substituição ou por 2 rolinhas ou por 2 pombinhos, um pelo pecado e outro como holocausto. Neste caso das pombinhas, das rolinhas, o pescoço era destroncado e o sangue era aspergido sobre a parede do altar, restante na base do altar. O outro era totalmente queimado como holocausto. Se ele fosse ainda mais pobre, ele deveria dar a 10ª parte de um efá de farinha, mais ou menos 1,8 kg, quase 2 quilos, e queimar esta parte com uma porção memorial. E o restante podia ser dado ao sacerdote, porque a farinha aí nesse caso, manjar nesse caso, podia ser dado para o sacerdote. Nesse ponto, algumas observações são necessárias. Primeira delas, todas as ofertas que eram trazidas para o santuário conferiam santidade cerimonial e elas se tornavam santas. E elas tornavam santas as pessoas ou as coisas que tocavam.
neste único caso. Então, todas essas ofertas, ao serem trazidas, ao serem oferecidas, né, elas deixavam santa a cerimônia, elas deixavam santa o sacerdote, a pessoa, ou seja, elas purificavam. E, inclusive, elas tinham o poder de tornar santo as coisas que elas tocavam. Então, se houvesse uma contaminação acidental com roupa, né, pelo sangue sacrificial, se caísse na roupa ou se caísse em algum objeto, etc., era necessário lavar, por exemplo, essa roupa. Então, a roupa devia ser lavada no lugar santo. A porção do sacerdote, que era santíssima, ou seja, tinha que ser comida pelo sacerdote, não podia ser comida fora do local santo. Esta devia ser cozida, ela não podia ser assada. Então, a carne os manjares, etc., todos eles deveriam ser cozidos e não assados. Algumas outras condições, diz a palavra de Deus, que requerem uma expiação. É a fraude em relação a bens em depósito, por exemplo, o falso testemunho ou uma apropriação ilícita. Também deveria ser expiado o pecado de roubo e o pecado de extorsão. Se o amado observar, todas estas coisas são movidas pela cobiça. Então, nesse caso, tinham que ser expiadas, porque isto era pecado. O procedimento não era muito difícil. Tinha que se restituir aquilo que se danificou, o prejuízo, o dano que aconteceu, uma multa que era equivalente a 1/5 do dano, mais ou menos 20%, né? 1/5, 20%. Ele tinha que confessar o pecado e só então oferecer um carneiro sem defeito. Então nós estamos vendo aqui, amados, a santidade até o último grau. A santidade. Tudo isso foi substituído, todas essas ofertas, todos esses sacrifícios foram substituídos por Jesus no Calvário. Amém, amados? Bons estudos.